Bom dia a todos. Espero que se sintam bem, alegres com o Senhor e uns com os outros, né? Bem-vindos, porque é maravilhoso nos vermos de novo, no primeiro dia da semana, reunidos aqui na sua casa para o louvar, para o exaltar. E como disse no início da primeira reunião, são bem-vindos, especialmente, novamente quero repetir, o casal que veio dos países quentes, do Brasil, de novo conosco. Obrigados por estarem de novo conosco. Graças a Deus por terem boa viagem até nós. E agora, para poder desfrutar também do mesmo gozo da comunhão uns com os outros. É maravilhoso sabermos que estamos em comunhão uns com os outros, especialmente com o Senhor. E para iniciarmos a nossa reunião de pregação da sua bendita palavra esta manhã, é um privilégio para nós, ainda no nosso país, termos esta plena liberdade de anunciar a boa nova de salvação. Infelizmente há países que não têm esta liberdade, não é? Como nós sabemos, mas nós aqui ainda temos essa liberdade até aqui. Não sabemos de hora avante o que irá acontecer, mas está tudo nas suas mãos, nas mãos do Senhor. Ele está controlando todas as coisas e é motivo para confiarmos e nunca duvidarmos das suas benditas promessas. Ele é Senhor de tudo quanto existe à nossa vista. Ele é dono de todas as coisas. E nós confiamos neste Deus tão maravilhoso, que nos tem dado a alegria da salvação, a plena liberdade de podermos louvá-lo em comunhão. E assim nós vamos iniciar a nossa reunião, cantando de pé os que pudermos, o 356. 3, 5, 6. Diz este hino que ele é rocha. És minha rocha, Senhor da vida, és meu refúgio, livre sereis, és minha rocha, dás-me guarida, eternamente em ti morarei. Eternamente em ti morarei. Isto nos indica para que quando partirmos deste mundo, temos um lugar onde vamos morar eternamente com Ele. Este dito diz precisamente isto: eternamente em ti morarei. É maravilhoso termos esta esperança e confiança, não é? 3, 5, 6, então.
Redentor, és tu, minha rocha. Amigo meu, meu guia, meu rei. Meu Salvador, és minha esperança. Meu Salvador, és minha esperança. Refúgio em ti, seguro estirei. Que maravilha termos esta esperança. Que maravilha termos este refúgio. A certeza de que Ele está perto de nós. Não se alonga de nós. Antes, pelo contrário, está perto. É o refúgio para todo sempre. Não por dias, não por anos, mas por toda a eternidade. É um refúgio completo, não é? E estamos gratos ao Senhor por esta certeza, por esta esperança que Ele tem depositada em cada coração na sua divina presença. E aproveitando de estarmos de pé, eu vou pedir a Helena Sequeira para ter uma palavra de oração, se fizer o favor. Senhor, na manhã deste dia, agradecemos o privilégio de podermos estar juntos e podermos juntos louvar o teu nome e adorar. Louvamos, Senhor, porque és a nossa rocha. Rocha inabalável em quem podemos confiar. Louvamos porque és o nosso Senhor, o nosso guia e o nosso mestre. Tu deste a ti mesmo um preço elevado, Senhor, preço de sangue em nosso lugar. Por isso agradecemos e estamos aqui. Queremos proclamar o teu nome, proclamar a salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queremos pedir também, Senhor, que venhas estar com o teu servo que vais por a tua palavra. Que ela venha, de facto, ao encontro da necessidade de cada coração. Seja para corrigir, para consolar. Tu sabes, Senhor, as necessidades do teu povo. E queremos, Senhor, também levar ao trono da tua graça aqueles que estão doentes. Lembramos de uma forma especial a nossa irmã Alice, Senhor. Que cuides dela, Senhor, que orientes caminhos. Que dê sabedoria aos médicos, Senhor, como-as nas tuas mãos, sabendo que ela é tua filhinha e tu a amas, Senhor. Também a sua família, as tuas filhinhas, que tu consolas e ajudas. Confiamos em ti, Senhor, e te agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Podem sentar-se, a favor. Aproveitando a oportunidade de anúncios, creio que os anúncios são permanentes de oração por aqueles que estão padecendo um saleto de dor, por tudo aquilo que realmente eles estão suportando. Nós temos o dever de os entregar nas mãos do Senhor para que Ele cuide deles. Penso que não devia ser necessário, porque Ele conhece todas as coisas, mas Ele nos exorta para orarmos uns pelos outros, não é? E é isso que nós devemos fazer dia após dia por aqueles que estão em dificuldades, tribulações, por aqueles países que estão passando por guerras. Bem sabemos que naqueles países se encontram também nossos queridos irmãos, não é? E estão sofrendo também por essas dificuldades. Nós temos o dever de implorar ao Senhor que os console, quer eles, quer famílias, que realmente o nosso Deus os possa ajudar, porque Ele é o Deus de toda a consolação, não é? E é neste Deus que nós devemos depositar a nossa esperança e confiança. E de anúncios, não sei se haverá alguns anúncios para anunciar. Se não há, vamos prosseguir e vamos ter uma participação, parece que é uma leitura da Palavra de Deus, não sei o que é, que a nossa irmã escolheu para nós. Ela foi ontem que eu a convidei, ela ficou um bocado pensando, só agora? É verdade, eu pedi desculpa, mas a nossa irmã Maria do Carmo tem algo para nos anunciar pela Palavra de Deus. Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma vez
aqui estou, o nosso irmão fez este favor de convidar em cima do tempo, mas nós sempre temos algo para falar da palavra de Deus. E então, é assim, vivemos dias muito conturbados, como toda a gente sabe, pelas notícias, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Temos manifestações, temos greves constantes, temos guerras, rumores de guerras, aquele grande incêndio no Chipre, que anda há 2 semanas, terremotos, que ainda na segunda-feira vimos, é uma coisa tremenda, mas tudo isso está na Bíblia, tudo isto está a acontecer porque a Bíblia assim nos ensina. Então eu trago uma palavra do Senhor em Mateus capítulo 24, e é assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá na tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sob o telhado não deixa atirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volta atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo. Até agora nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvará. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais, prodígios, que, se possível fora, enganarão até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não acreditais. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, a isto se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu,
com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com vis clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos e a uma e a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, que já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão e as minhas palavras não hão de passar. Porém, naquele dia, agora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servido assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e comer e beber com os turbulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e à hora em que ele não sabe, e separá-lo lá e destinará a sua parte com os hipócritas. Ele virá perante e ranger de dentes. Portanto, esta palavra do Senhor foi dita aos discípulos, é para nós também, neste tempo. Por isso devemos todos nós vigiar, orar, estar atentos, porque estas coisas não estão a acontecer por acaso. O Senhor brevemente vem. Que possamos assim interiorizar estas palavras do Senhor, porque na verdade os dias se aproximam. O Senhor abençoe cada um, assim como abençoou esta palavra a mim. Obrigada. Obrigado, Maria do Carmo. Esta palavra que a nossa irmã leu é um alerta para nós. Estarmos atentos, acautelai-vos sobre tudo aquilo que está a acontecer em todo o mundo. Guerras, como a nossa irmã leu, que a palavra de Deus nos indica, é uma realidade. Para isso temos de estar atentos a tudo aquilo que está a acontecer, não é? E continuando neste espírito de adoração, nós vamos ainda louvar ao Senhor com o 336. 336. Vamos cantar dois hinos agora em seguida, o primeiro, e depois vamos cantar o outro, aproveitando para levantarmos as nossas ofertas para o Senhor. E de pé, os pudermos. 336. Oh,
cor de novo. Que gozo, que alegria, né? Termos esta esperança. Ainda o 354. E assim vamos aproveitar e levantar as ofertas para a obra do Senhor. 354. E é nesta Bíblia gloriosa, a palavra de Deus, que nós vamos estar atentos para aquilo que realmente o Senhor preparou para nós esta manhã. E graças a Deus, porque, como disse, temos de novo o Anderson, e vai ser ele que vai ter a liberdade e a responsabilidade também de anunciar a palavra de Deus esta manhã para nós. Que o Senhor o possa ajudar para que realmente ele possa transmitir não aquilo que ele sabe, mas aquilo que o Senhor sabe de instruir para nós. Eu não faço nada.
Bom dia, igreja. Voltamos. É bom estar de volta. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós hoje e sempre. É muito bom estar aqui, é muito bom rever os irmãos. O único problema é a diferença de temperatura, né? Lá a média por volta de 30. Chegamos aqui, a coisa não está tão boa assim, né? Mas, né? Fazer o quê, né? Temos que nos adaptar. Meus irmãos, muito bom, saudade de todos. Eu vou falar aqui sobre tempo de reconstrução e vou utilizar uma alegoria relacionada à corrida da fé, utilizando o texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. Mas antes, só uma coisa. Tem coisas que não dá, eu não posso ficar tanto tempo fora. Olha o que acontece quando eu vou para o Brasil. Olha ali, olha o Etienne. Olha lá o Matias, o Paulo. O Paulo nem veio, porque ele já sabia que eu ia falar isso e fugiu. Ó. Olha que coisa. Mas é bom, aproveitamos lá, tivemos um tempo bom. Eu sei que os irmãos tiveram um tempo bom aqui também. Infelizmente não podemos participar de algumas programações, de alguns eventos que os irmãos tiveram aqui no final do ano, mas ficamos assistindo lá a longa distância e pedindo a Deus que Deus abençoasse, que tudo corresse bem no período que estávamos lá. Agora vamos para a palavra de Deus. Eu falei no ano passado um período longo sobre um tema chamado Coisas Novas. Foi um tema que eu utilizei durante o ano. Eu só interrompi esse tema quando eu fui falar das últimas páginas do livro. Eu falei um pouquinho de Apocalipse, especificamente versículos de capítulos 19 a 22, bem no finalzinho do ano. Eu falei sobre coisas novas. E por que eu falei sobre coisas novas? Com um objetivo: mostrar o que precisa ser reconstruído ou corrigido. Nós, como igreja, temos em alguns momentos a ilusão de que tudo já está pronto e tudo corre bem. E a igreja, para além disso, ela precisa olhar para dentro. Ela precisa ver o que ela tem de bom e manter, e ver o que ela tem que precisa ser corrigido, efetivamente ajustado, mudado, transformado. Quando nós não fazemos isso, nós acreditamos na lenda que todas as igrejas durante a história do cristianismo tiveram. Tudo está bem, não precisamos mudar. É tudo ótimo. E quando isso acontece, a igreja efetivamente perde a capacidade de impactar a sociedade e os membros. Tempo de reconstrução. É sobre isso que eu quero falar. E vou falar esse ano com vocês. Com o objetivo de manter o que funciona bem e reconstruir e corrigir o que, por acaso, não tem funcionado tão bem assim. Eu falei sobre coisas novas, já ia caindo meu bichinho, não destrói não. Falei sobre coisas novas para nós utilizarmos essas coisas novas para reconstruirmos, para fazermos novo, para fazermos diferente. Para, de acordo com a palavra de Deus, possamos ver aquilo que precisa ser ajustado. Superar velhos e novos obstáculos. Essa talvez seja uma das maiores dificuldades da igreja hoje, da nossa igreja e da igreja cristã como um todo. Nós, quando enxergamos obstáculos do passado, coisas que a igreja já viu ao longo da história, ao longo dos séculos, é muito fácil. Nós já sabemos que aquele caminho não é o correto. Mas os novos obstáculos que a igreja enfrenta hoje são difíceis de serem atravessados. E a igreja não sabe o que fazer quando ela se depara com algo novo, algo diferente, algo que ela nunca viu antes. E eu vou dar um exemplo aqui simples para os irmãos, eu não vou entrar em polêmica. Eu não sei se os irmãos tiveram recentemente a oportunidade de preencher algum tipo de formulário, ou algum tipo, seja para investigação, para qualquer tipo de coisa, e quando vem assim, olha, sexo. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade. Antes nós preenchemos, só havia o quê? 2 opções, não é isso? Depois surgiu uma terceira, não quero me manifestar. Então era masculino, feminino, não quero me manifestar. Agora, quando você abre aquilo ali, eu não sei ao certo, tá? Mas tem ali no mínimo umas 8 opções. E eu sinceramente não sei nem o que grande parte do que está ali significa. Não sei. Não tenho ideia. Eu às vezes até olho e falo assim, isso aqui eu vou jogar no Google, que esse nome eu nunca vi. Aí vou olhar ali para ver o que é. Entendeu? Alguns já vêm até com uma definição ao lado para você tentar buscar e ver o que é aquilo. Como a igreja se posiciona com relação a essa questão? O que fazemos?
É tudo novo, é diferente, é muito rápido. O obstáculo é alto, é rápido e ele aparece antes que eu, como igreja, possa ver e entender aquilo de maneira correta. Como é que a igreja se posiciona? Ao longo dos últimos 10 anos, a opção da igreja tem sido se omitir. Nós não falamos sobre aquilo que é complexo, aquilo que é difícil, aquilo que é polêmico. E temos dificuldade de transpor esses obstáculos. A outra dificuldade que a igreja tem hoje em dia é essa passagem do bastão, passar o bastão para as próximas gerações. Nós somos uma comunidade que vive aqui, a Bel sabe melhor isso do que eu, talvez acho que desde 1906, é isso, Bel? Está certo. Sempre tivemos a possibilidade de passar esse bastão. A geração anterior passa para a próxima. A geração anterior deixa o bastão para a próxima e a corrida da fé permanece. Conseguimos pular os obstáculos e a corrida da fé era efetuada. Hoje, quem vem com o bastão e quer passar o bastão tem uma dificuldade. Ele nem sempre consegue correr na velocidade de quem vai à frente para receber. Ele não sabe para quem passar. E às vezes quem está à frente não quer receber. Nós ficamos num conflito entre o velho e o novo, entre o passado e o presente, entre a antiga e a nova liderança, entre aquilo que deveria ter sido feito e aquilo que nós fazemos. Não estou falando nada de novo ou de diferente aqui. Temos uma crise de transição de liderança dentro das comunidades cristãs e nós também temos isso. Temos mesmo. E às vezes pensamos e refletimos, será que o compromisso dos homens e das mulheres de Deus é o mesmo do passado, hoje? Tantas coisas vêm à nossa cabeça quando nós pensamos isso. Essa é uma outra dificuldade da comunidade cristã hoje em dia. Nossos problemas atuais. Primeiro, quando os obstáculos são muito grandes, nós derrubamos. Ou passamos ao lado. E não enfrentamos aquilo que como igreja deveríamos enfrentar. Nós caímos. Nós caímos como igreja. E não vamos bem. E quando eu falo igreja, eu falo cristão individual também, porque nós somos igreja. E a outra coisa é que nós corremos o risco de, se tudo continuar assim, que o bastão caia. E a corrida da fé seja interrompida em algumas comunidades. Nós já vimos isso acontecer. Temos visto isso acontecer em Portugal e em outros lugares também. A última geração tenta passar o bastão, não tem a quem entregar. O bastão cai e a igreja fecha. E aquele trabalho se encerra. É lógico que a vontade de Deus está presente ali na determinação do fim daquele trabalho. Mas, de certa forma, é triste ver uma comunidade se encerrar. Eu já tive a oportunidade de participar de uma coisa desse tipo, de encerrar uma comunidade, e é muito triste mesmo. Pensando nisso que nós falamos, eu quero falar sobre tempo de reconstrução, sobre corrida da fé, utilizando o texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. Nós, como igreja, temos uma corrida da fé a desempenhar. Nós temos que correr esse percurso. Nós fazemos o percurso aqui como Igreja dos Irmãos desde 1906. Até hoje, corremos bem. Conseguimos atravessar os obstáculos e fazer a passagem do bastão. Mas eu quero te mostrar, à luz da palavra de Deus, que sempre é possível se fazer diferente e se fazer melhor. O texto, a palavra de Deus, diz para nós aqui o seguinte, eu vou ler na NVI, porque eu considerei que ela era a melhor tradução do modo pelo qual eu queria expor para vocês aqui. É Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3, eu vou ler na NVI, mas antes de ler na NVI aqui eu vou tomar uma aguinha, vamos orar, pedir ao Senhor que abençoe a palavra dele. Senhor, é bom estar de volta aqui com os meus irmãos. É bom estar aqui reunido com a igreja. É bom, Pai, poder falar das Tuas coisas e da Tua palavra. Mas o que eu te peço, Senhor, é que o Senhor fale à Tua igreja. Mostre através da Tua palavra, Senhor, aquilo que precisa, Pai, ser corrigido, aquilo que precisa ser mantido e aquilo que precisa ser feito para que a corrida da fé possa ser concluída. Para que nós possamos vencer os obstáculos, fazer essa passagem do bastão de maneira correta, para que o Teu nome seja glorificado e que para nós possamos seguir como igreja que faz diferença, Senhor. Não porque possui gente preparada, não porque possui muitos membros, muito pelo contrário, mas é porque a igreja formada por gente que é crente, de verdade. É esse o nosso desejo. Fala ao nosso coração hoje, Pai,
É o que pedimos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Diz a palavra de Deus aqui para nós, meus irmãos, Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Pensando nesse texto aqui, eu separei 5 lições sobre essa corrida da fé, essa jornada da fé, de acordo com a Escritura, de que modo a Escritura fala que essa corrida da fé deve ser feita, e como nós podemos pensar nesse texto que foi feito lá no passado, mas que tem muito a nos ensinar hoje. E a primeira lição que ele tem e traz para nós aqui dessa corrida da fé é a seguinte. Ele diz aqui, olha, ore para as obras e os testemunhos do passado. Ore para as obras e para os testemunhos do passado. Eu vou ler só o início. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. O autor de Hebreus aqui, ele está falando no capítulo 12, fazendo referência à narrativa que ele fez no capítulo 11, quando ele traz um rol de pessoas que ele chama de heróis da fé. Pessoas que fizeram a diferença na religião hebraica no passado. Ele fala de Moisés, ele fala de Abraão, ele fala de várias pessoas no capítulo 11. E ele diz que essas pessoas são testemunhas da corrida da fé. Ele fala que a igreja permanece nessa corrida da fé e que esses heróis da fé é como se eles estivessem numa arquibancada a assistir a corrida da fé que a igreja faz hoje. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que são as obras e os testemunhos do passado aqui para nós? Quantos homens e mulheres de Deus viveram nessa igreja, serviram aqui de maneira correta, de maneira agradável a Deus? Eu tenho certeza que se eu abrisse oportunidade para os irmãos aqui, muitos nomes apareceriam. O que eu quero te lembrar, e lembrar de acordo com o texto, é o seguinte: nós damos continuidade ao trabalho deles. Nós somos os herdeiros daquilo que eles plantaram no passado. E nós, como igreja, devemos honrar o compromisso deles. Honrar e viver de maneira digna para o Evangelho, fazendo a diferença na comunidade. Quando nós olhamos para o passado da igreja, o que normalmente nós fazemos é o seguinte: assim, rapaz, que homem, que mulher crente, que maravilha. Se tivesse mais uns 2 desse aqui hoje, a igreja já estava uma maravilha, que bênção e tal. Mas por que não a igreja viver de acordo com os exemplos do passado e buscar seguir esses exemplos, essa realidade hoje? Por que a gente não consegue olhar para o passado, ao invés de saudosismo, usar o passado como meta para que o presente seja diferente? É isso que o texto diz aqui. O texto diz o seguinte: olhe para o passado, para os testemunhos e para as obras, e faça igual. Mude o seu comportamento e faça igual, contribua para que a igreja seja diferente e a tua vida cristã seja diferente também. Lembre-se daquilo que foi feito no passado. E aquilo que foi feito no passado, ao invés de limitar, ele é exemplo para que seja feito no presente. Essa é a questão que o texto diz aqui, essa é a primeira lição. Olhe para as obras, os testemunhos do passado, e que isso sirva como exemplo para que a igreja continue a caminhar e a correr essa corrida da fé. Segunda coisa, o texto diz que para você correr essa corrida da fé, você tem que se livrar daquilo que te atrapalha. Você precisa se livrar do que atrapalha a corrida da fé. Olha o que o texto diz aqui, eu vou ler só esse que está destacado aqui. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O que nos atrapalha a corrida da fé? Primeiro, é a distração. Eu corro, a sua vida é corrida? A minha também, com toda certeza. De todos nós aqui, todos nós, se pudéssemos reclamar de uma coisa, nós diríamos assim: eu não tenho tempo. É ou não é verdade? Eu não tenho tempo, meu telemóvel toda hora, chega mensagem, chega e-mail, chega tudo. Todo mundo é assim. Só que o que o texto diz aqui?
Existem coisas na nossa vida que são prioridades, e das prioridades, a maior de todas é a nossa comunhão, o nosso compromisso com Deus. E o que o texto diz aqui para nós, e o que nós vemos na nossa vida cristã, e eu vou utilizar como exemplo, muitas vezes eu uso tempo e gasto meu tempo com todas as coisas, e deixo o tempo para Deus por último. Lá no finalzinho, eu deixo lá e faço de qualquer jeito, de improviso e tal, e não é assim que deve funcionar. Deus é a prioridade. O serviço de Cristo e da igreja é a prioridade. E nós devemos tratar as coisas de Deus com prioridade. Quando nós não fazemos isso, a nossa corrida da fé fica comprometida. Outra coisa que o texto diz aqui, e do pecado que nos envolve. O pecado, andar de contrário à palavra de Deus, atrapalha o teu relacionamento com Ele e a tua corrida na fé. É lógico que atrapalha. E, sem dúvida, nós falamos pouco de pecado, falamos pouco do cumprimento da lei de Deus, falamos pouco daquilo que não agrada a Deus. Temos uma hipocrisia de que os pecados que são públicos, visíveis, são muito combatidos, e aqueles que não são visíveis, e eu pratico quando ninguém vê, possuo uma certa tolerância com relação a eles. Pecar atrapalha o teu relacionamento com Deus e a tua corrida na fé. Você peca? Sim. E eu também, de monte. O que você tem que fazer? Peça a Deus para que Ele mostre a você, dia a dia, um fortalecimento na fé, para que você peque menos e se distraia menos, para que a vontade de Deus se faça presente na sua vida. Segunda lição, livre-se daquilo que atrapalha a corrida da fé. Terceira, você deve correr com perseverança. Olha o texto diz aqui: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Sabe o que é você correr com perseverança na fé? É você ser resistente, resiliente. Você já ficou incomodado com a igreja? Eu já. Você já teve vontade de não vir à igreja? Eu já. Você já se decepcionou com as pessoas na igreja? Eu já. Você já se decepcionou com a liderança da igreja? Eu já. Mas essas coisas fazem parte da vida cristã. O que eu não posso fazer é, quando esses problemas ocorrem, eu parar de correr. Eu parar a caminhada e a corrida da fé. Eu tenho que buscar a solução desses problemas, mas ao mesmo tempo eu tenho que continuar a caminhada. Ser crente é ser resistente, resiliente, é não desistir. Ser crente é saber que, para além das circunstâncias, Deus reina e governa, e o objetivo de estarmos aqui é estarmos com Cristo. Então, corra com perseverança, não desista. Quarta lição: olhe para Jesus. Está complicado? Olha para Ele. Olhe para Jesus. Olha o que o versículo 2 diz aqui: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O texto fala sobre uma corrida na fé, que chega até um determinado ponto, a uma meta, a uma conclusão, e lá naquela meta, lá naquela conclusão, Cristo está. E o que a Escritura diz é que todas as vezes que eu tiro o olho dali do final, e eu olho para cá, eu olho para cá, eu olho para cá, eu diminuo a minha velocidade, eu paro de correr e eu desanimo. E o que o texto diz aqui é assim: olha para Ele. Se você olhar para as circunstâncias, para a sua vida, para as dificuldades, para os problemas, você vai desanimar. Olhe para Ele e continue a caminhada da fé. Continue a corrida da fé. Continue, vá em frente. Quinta e última lição. A quinta e última lição é você fugir do cansaço e do desânimo. Fuja do cansaço e do desânimo. E eu vou ler o texto aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. Está escrito aqui: pensem bem em Cristo, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O que o texto quer dizer aqui é o seguinte: Cristo sofreu oposições, perseguições, foi traído pelos amigos, sofreu uma série de dificuldades, uma morte horrível, e ele não desanimou. Ele já sabia que tudo isso ia acontecer. E ele foi até as últimas circunstâncias por amor e por desejo de nos salvar. E o que o texto diz aqui é o seguinte: olha para o exemplo dele.
para que você não desanime. E eu estou falando sobre corrida da fé. Olha só, o problema é que quando a gente vai na corrida da fé e a gente desanima, o que a gente faz é que a gente atrapalha o outro. Não sei se vocês lembram desses dois personagens aqui, o Lip e o Hard. Eles são uma animação da Hanna-Barbera da década de 60. O Hard, que é o menorzinho, ele reclamava de tudo. E ele desanimava todos os que estavam ao redor dele. Porque ele não parava de reclamar o tempo todo. Muitas vezes nós fazemos isso na caminhada cristã. Eu vejo alguém que corre. E ao invés de eu ir com ele, incentivá-lo, eu trago ele para trás. Eu atrapalho o caminho dele. E uma das coisas que eu tenho mais convicção que acontecem hoje, Deus nos livre de fazer isso e Deus me livre de fazer isso na igreja. Se for para atrapalhar, é melhor não ficar aqui. Eu não quero atrapalhar. Eu tenho certeza que o irmão também não quer. A igreja não é para atrapalhar, a igreja é para ajudar. E às vezes nós é que atrapalhamos. Nós atrapalhamos a obra de Cristo. Com as nossas manias, com as nossas tradições, com as nossas invenções humanas, nós atrapalhamos a obra de Cristo. Já parou para pensar nisso? Outra coisa, nós quando desanimamos, ficamos igual o Gru, mal disposto. Reclamamos de tudo, nada está bom, tudo está complicado. Eu coloquei o Gru aqui numa imagem interessante, que ele está com as 3 filhas dele, com os Minions, e mesmo assim ele não está muito feliz, não. Olha a cara dele ali, meio chateado. Nós, às vezes, temos grandes bênçãos da parte de Deus e não valorizamos isso. Não seja aquele que atrapalha, seja aquele que ajuda, que colabora na corrida da fé. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse GIF aqui. Deixa eu só ver se vai. O que a igreja faz às vezes é isso aqui. Ó. Esse é o Vanderlei Cordeiro de Lima, ele foi um maratonista brasileiro. Isso aqui é na Olimpíada de Atenas. Ele estava a correr, ele estava em primeiro lugar, ele ia ganhar a medalha de ouro. E aí apareceu um senhor que estava lá a assistir nas ruas e fez isso aqui com ele. Olha, olha ele lá. E lá veio o homem. Aí foi, colocou ele lá para o canto, atrapalhou, ele acabou por ficar com o bronze depois. O problema é que às vezes nós, como comunidade cristã, fazemos isso. Nós atrapalhamos a corrida da fé de alguém. Você já fez isso? A igreja é para ajudar, não é para atrapalhar. A igreja é para colaborar, não é para criar empecilho, para que aquele que queira correr não possa. Tá? E por último, vamos concluir essas 5 lições que eu falei aqui. Primeiro, como é que eu posso fazer essa corrida da fé? O que a Escritura me ensina para que eu possa correr essa corrida da fé? Primeiro, olhe para as obras e os testemunhos do passado, porque eles servem como referência para o presente e para o futuro. Livre-se daquilo que atrapalha a corrida da fé, pecado e distração. Terceira coisa, corra com perseverança, seja resistente, resiliente, não desista. 4, olhe para Jesus, não desvie os olhos dele. E 5ª e última lição, fuja do cansaço e do desânimo. E por último, eu vou falar aqui rapidinho sobre uma alegoria de uma tapeçaria oriental. Flávia conhece essa história. Uma vez um senhor chegou em um bazar e falou: nossa, que tapeçaria bonita, é o que? Persa e tal? É muito bonita, né? Nossa, quanto é? X? Ele, nossa, é caro? Não, mas eu não posso lhe vender porque ela ainda não foi concluída. Não, ela ainda não foi concluída? Não, não foi. Há quanto tempo essa tapeçaria tem sido feita? Há mais ou menos uns 200 anos. 200 anos? É. E vai demorar mais uns 100 para acabar. Não fui eu que comecei a obra, e não sou eu que vou terminá-la. A igreja é a mesma coisa. Nós não começamos a obra e nós não vamos terminá-la. Mas a nossa função é trabalhar para que o tapete seja concluído da melhor forma possível. Essa é a missão de quem está aqui. Essa é a nossa missão. Nós somos tramas da tapeçaria, nada além disso. E a nossa função é permitir que tudo seja concluído até que Ele venha. Nós falamos hoje em 2 oportunidades do culto, não sei se os irmãos notaram. Uma na ceia
e depois foi, o Vitor comentou um pouco, e depois a Maria do Carmo falou sobre também essa questão da volta de Cristo que é iminente. Talvez o tapete já esteja quase concluído. E por isso é importante que a igreja corra, porque talvez falte uma distância bem pequenininha para que ele volte. Tenha isso em mente, porque às vezes nós valorizamos aquilo que não importa. E o que não importa vai acabar. No céu só sobra Cristo e a Bíblia. O resto tudo acaba. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a nossa igreja. É bom estar de volta. Muito bom estar de volta mesmo. É bom estar aqui em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por aquilo. Graças a Deus por aquilo que realmente ouvimos da parte do Senhor, através do nosso irmão Inês, que realmente foi um aviso para cada um de nós. Que nenhum de nós possa atrapalhar alguém que quer trabalhar na obra do Senhor. Que não sejamos impressivos uns para os outros, mas que realmente haja liberdade para que o Senhor opere em cada um segundo a sua divina vontade. E chegamos ao final da nossa reunião. Eu queria que ficássemos de pé, os que pudermos. Eu pedi ao nosso irmão Quinho Oliveira para terminar com a oração com a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome por este privilégio que nos tem dado de estarmos neste lugar para buscarmos a tua face, para ouvirmos a tua palavra, para, Senhor, corrigirmos os nossos erros, para podermos fortalecer a prosseguir nesta senda que é tão trabalhosa. Obrigado, Senhor, pelo teu conselho. Obrigado, Senhor, pelo teu aconselhamento, que nos traz ânimo, que nos traz resistência, que nos traz, Senhor, vontade de prosseguirmos. Obrigado por isso, Senhor. Nós te queremos pedir, principalmente esta manhã, te quero pedir perdão por aquilo que tenho atrapalhado, por aquilo que não tenho ajudado, por aquilo que podia ter ajudado e não ajudei. Mas, Senhor, com a tua misericórdia, com a tua graça e com o teu poder, que é supremo e sobre todas as coisas, tu és poderoso para modificar os erros, és poderoso para modificar as coisas que não estão bem, torná-las melhores e torná-las úteis à tua obra. Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor esta manhã pela tua palavra, pelo teu ensino. E continua connosco, nós bendizemos e nós tocamos em nome do Senhor Jesus. Chegamos ao final do nosso culto. A todos um bom domingo e que tenham um bom almoço e que o Senhor vos abençoe.